noite, pessoal, tudo bem? Eu sou o Assuero Braz, sou esposo da Rosane Braz, pai de Marina, de Abner, sou sogro da Camila, também do Daniel, e eu sou avô da Maria Eduarda e da Isabela. Também sou pastor evangélico e eu sou um dos diretores da ABAS. Essa noite, olha, já temos aqui algumas pessoas, nós temos a Miquela, nós temos a Rosane, nós temos a professora Bel, o Ismael, sejam bem-vindos à live mensal da ABAS. Nós todos os meses, normalmente na quarta-feira do mês, nós temos a nossa live e estamos começando agora essa live hoje, um pouquinho de atraso, alguns minutinhos de atraso, mas sem problema nenhum. O Dr. James também já entrou. Esse mês nós escolhemos um tema muito importante. Nós faremos, na verdade, uma homenagem, ao Dia Mundial da Justiça Social. Esse dia, o Gilmar também entrou. Gilmar, seja bem-vindo. O Ismael, seja bem-vindo. Então a live desse mês é uma live comemorativa, alusiva ao Dia Mundial da Justiça Social. O Dia Mundial da Justiça Social foi instituído no dia 20 de fevereiro, então todo dia 20 de fevereiro se comemora o Dia da Justiça Social. É uma data mundial, foi instituído pela ONU no ano de 2009. E o objetivo da ONU ao estabelecer esse dia foi o de fortalecer o combate à pobreza, à exclusão e também para incentivar a igualdade social. Nós estamos então dando início a essa noite, a esse tempo que nós vamos passar aqui juntos. O tema que nós escolhemos é igualdade, equidade e justiça social. Antes de nós apresentarmos o nosso convidado nessa noite, eu queria falar um pouquinho sobre a justiça social. Se define como justiça social como sendo uma construção moral e política baseada na igualdade de direitos e na solidariedade coletiva. A justiça social ela está relacionada às desigualdades sociais e às ações voltadas para a resolução desse problema, que é um problema mundial, um problema grave, um problema muito sério. Abner também entrou, professora Bel também está aqui, Ismael, a paz, abraço, boa noite para todos, a paz para os irmãos, enfim, sejam todos bem-vindos. Então nós definimos aqui um pouquinho sobre a justiça social. O tema é igualdade, equidade e justiça social. Então, a justiça social é essa construção moral e política baseada na igualdade de direitos, e também na solidariedade coletiva, e enquanto que a igualdade ela busca tratar todas as pessoas da mesma forma, independente da sua necessidade. Então, esse é o objetivo da igualdade, tratar todo mundo igual. A equidade é diferente, ela trata as pessoas de forma diferente e ela considera a necessidade de cada uma dessas pessoas. Então, a equidade, a igualdade, tem como objetivo de equiparar todo mundo, mas a equidade não. A equidade considera a necessidade de cada um e atua baseado nisso. Bom, o nosso convidado hoje é o Dr. James e eu vou pedir que ele mesmo faça a sua apresentação. Ele vai nos falar quem ele é e também um pouco da sua experiência. E aí nós vamos seguir, tá bom? Então, Dr. James, seja bem-vindo nesta noite. Eu gostaria que o senhor, por favor, nos falasse um pouco sobre quem é o senhor, se identificasse, e aí a gente então pode prosseguir na nossa live essa noite. Por favor. Boa noite. Boa noite, pastor. Tudo bem? É uma alegria estar aqui. Obrigado pelo convite para falar de um assunto tão importante, tão marcante na vida de todos nós, e aí eu chamo a atenção disso para nós cristãos evangélicos, tanto na nossa história como atualmente. Nós temos muito que falar de igualdade e equidade, e também de justiça social, porque nesse momento nós temos
uma atuação muito forte nesses três, digamos, ambientes, né? Mas é um prazer estar aqui, pastor. Eu sou advogado, como até colocado aí na divulgação, eu tenho uma especialização em direito civil, sou mestre em direito civil e tenho um escritório de advocacia, trabalho com principalmente organizações sociais, organizações da sociedade civil e igrejas. Nós temos um foco nesse tipo de atendimento. E aí daí que as pessoas falam, você é especialista em terceiro setor, né? Na verdade, nós temos uma atuação muito forte realmente com as organizações. Não só a questão da gestão das organizações, que é uma área bem específica, pastor, mas da atuação delas, que é da política social. Normalmente as organizações da sociedade civil, ou as ONG, né, como eram chamadas, elas atuam nas políticas públicas e até na linha da equidade e da justiça social. Acho que nós vamos ter oportunidade de falar isso aqui. Eu já estive, eu também sou professor, já estive em grandes organizações estrangeiras, já fui diretor de organização de grande porte internacional, já estive na área jurídica no Estado, no município, voltado para as políticas sociais. Então, já tenho aí, sou cristão, né, evangélico, já tenho aí uma caminhada de longa data e sempre estou envolvido com a atuação da igreja evangélica do Brasil de uma forma geral, de movimento de todas as sortes. Nesse momento, nós estamos nessa esteira, pastor, e eu já deixo aqui uma palavrinha que depois nós vamos divulgar isso, fazendo um movimento com profissionais de carreira jurídica cristãos. Uau. Estamos agregando advogados, juízes, promotores, delegados, para assumir o ministério de que é falarmos da atuação do cristão na carreira jurídica. Queremos transformar isso realmente no ministério. Então, é o mais novo desafio que eu tenho aqui no ambiente da igreja neste momento. Que ótimo, doutor James, que ótimo. Bom, o doutor James aí deu para nós aí uma amostra grátis, né, das funções dele. Ele só esqueceu de dizer uma coisa, que ele também é nosso amigo. O ano passado nós nos aproximamos e do relacionamento profissional virou também uma amizade, né? E tem sido um prazer muito grande, doutor James, estar junto com o senhor. É prazeroso conversar com o senhor, tomar um café, conversar um pouquinho, né? E, obviamente, tratar de negócios também. Eu queria dizer que o senhor é muito... Verdade. O doutor James tem sido também o nosso advogado, aqui advogado da Abas. Na verdade, Deus tem sido muito bom com a Abas e ele tem trazido pessoas para formar aquilo que nós chamamos de time Abas, né? O time da Abas. E o doutor James é membro do nosso time e depois que o doutor James chegou na Abas, as coisas melhoraram bastante. Aliás, cada dia Deus tem trazido pessoas e tem feito a Abas caminhar, tem feito a Abas progredir bastante. Nós temos um bom número de pessoas, a Carminha entrou aí também, e outras pessoas que já passaram por aqui, eu acabei não guardando o nome, mas é isso mesmo, sejam bem-vindos. Bom, essa noite nós vamos falar sobre equidade, igualdade e sobre justiça social. Doutor James, para a gente ser bem, aproveitar bastante o tempo essa noite, eu queria fazer a primeira pergunta para o senhor e vou deixá-lo, enfim, à vontade para que possa nos responder. A gente ouve muito falar, né, sobre justiça social, equidade e igualdade, mas a maioria das pessoas não entendem bem esse conceito. Então, eu queria que o senhor nos ajudasse a entender esses conceitos, né? Como nós podemos entender, como é que a gente consegue entender bem esse conceito de igualdade e equidade? Fala sobre isso para nós, por favor. Bom, pastor, eu vou começar aqui fazendo uma exposição, aliás, contando uma historinha, que é uma parábola. E eu não vou discorrer na sequência, não. Só quero que a gente tenha essa ilustração para a gente voltar mais adiante, talvez no final, a fazer uma relação dessa parábola com a nossa conversa no correr dessa live. Disse que um dono de uma vinha, ou de uma plantação de vinho, ou de uma fazenda, contratou pessoas para trabalhar para ele durante o dia e pagou um certo salário.
No correr do dia, ele já havia contratado quem ele precisava, mas no correr do dia ele contratou outras pessoas para trabalhar, e aí a carga horária seria menor, né? Porque começou a trabalhar de 8 às 17, contratou alguém às 8 às 17, pagou um salário X, depois ele contratou novamente outras pessoas 10 da manhã, por exemplo, pagou o mesmo salário X, pessoas ao meio-dia e, por último, 3 horas da tarde, ele passou na rua, viu pessoas desempregadas, precisando, com necessidades, e contratou também essas pessoas por compaixão e pagando o mesmo salário. Disse que num dado momento os trabalhadores, espera aí, mas eu trabalhei só durante um tempo, estou ganhando, o outro trabalhou metade, está ganhando o mesmo tanto. Essa parábola é interessante porque ela nos traz assim, alguns elementos para nós falarmos sobre igualdade, equidade e justiça social. E de uma perspectiva diferente, não apenas da perspectiva histórica, filosófica, jurídica, sociológica, mas, sobretudo, o aspecto espiritual, o aspecto teológico dessa discussão que nós fazemos. Como cristãos, não há possibilidade de nós falarmos ou discorrermos sobre temas os mais variados, sem pensarmos que nós temos um ponto de partida, que é a palavra de Deus. Eu costumo sempre dizer o seguinte, o Salmo 89:14 diz que a base do reino de Deus, do trono de Deus, é justiça e verdade. Sem justiça e sem verdade não há sociedade que se estabeleça. Então, se o reino eterno dele, ele que todas as coisas se consumam nele, a justiça, a verdade, o direito, se ele diz que isso é a base do reino dele, do trono dele, qual outro governo, seja lá que governo instituído ou não, poderá subsistir e ser legítimo sem isso? Bom, mas voltando aqui à sua pergunta, lembrando que eu quero voltar depois na parábola mais adiante, pastor, quando nós falamos em igualdade, sobretudo, né, nós precisamos remeter um pouco à história. Uma história não muito antiga, mas também não é tão recente assim, que é da época da Revolução Francesa, quando o iluminismo, aquele pensamento, e também ainda fazendo um breve resgate histórico, nós sabemos da história quando a França ainda tinha reis, né? Os reis viviam numa opulência muito grande e muito ricos, uma situação assim de uma sociedade na miséria e uma corte na babesca. Os nobres todos muito ricos viviam uma condição de vida fora da realidade da França e, inclusive, enforcaram a rainha nessa história de combater lá os excessos da corte. E a corte é como se eles vivessem em outro planeta, né? Às vezes eu penso assim, o Brasil meio que parece um pouco com isso. Tem uma sociedade que vive no Estado, que não é um governo monárquico, e tem um país que está aí sobrevivendo com tantas dificuldades. Bom, por muito menos tempo a França acabou com isso de uma maneira radical através das pessoas. Então, naquela época, e nós sabemos que os fundamentos da Revolução Francesa influenciaram demais a sociedade moderna, que, aliás, foi o início da Idade Contemporânea, da nossa época, né? Da nossa era. Então, aliado a isso, a luta dos Estados Unidos pela libertação, a França fervescendo ali sempre foi muito discutida a igualdade, tanto que o tema da Revolução, e que é tema também da República Francesa, que é a igualdade, liberdade e fraternidade. Ora, desde aquele momento já se falava em igualdade entre os cidadãos, né? Em decorrência disso, depois veio também a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, em que se fala que todos são iguais. Então, quando nós pensamos em igualdade, vamos pensar de uma forma genérica. O Estado, e quando eu digo Estado, não é o Estado de Minas, é o poder público, o Estado brasileiro, o Estado de Minas, Belo Horizonte, o Estado no sentido genérico, no sentido lato. Esse Estado ele tem que tratar todo mundo de uma forma igual. Então, por exemplo, mesmo colocado aqui várias questões que são de caráter mais conceituais, mas o que nos ajuda a pensar. Quando o Brasil cria a Constituição da República, ele tem que falar, olha, ela é para todos e todos são iguais perante a lei. Nesse sentido, é uma regra geral que vem dizendo, todos têm direito, por exemplo, à moradia. Todos têm direito, por exemplo, a um salário justo. Todos têm direito ao transporte com qualidade, à escola com qualidade. Todos têm acesso, direito a acesso à saúde. Então, quando nós falamos nisso, nós estamos falando de igualdade.
todos têm direitos iguais perante o Estado brasileiro, perante o poder público, e nesse sentido é um critério jurídico dizer da igualdade, ou seja, o princípio da igualdade tem que ter esculpido no direito, sob pena de nós não chegarmos nem à equidade, muito menos à justiça social. Então, quando nós falamos de igualdade, temos que entender, a lei é uma regra geral, ela não beneficia ninguém. Vem como igual para todo mundo vai ali se adequar àquela regra geral. Ok, tá, mas e a equidade? Porque já falamos, o senhor já mencionou aí, porque se quisermos tratarmos com equidade, e um dos conceitos de equidade parece até assim uma redundância, é a justa justiça. É a justiça no seu conceito mais, digamos assim, mais apurado, a justiça no seu conceito mais, assim, mais melhor definido, né? Quando nós pensamos que equidade é mais lapidado, é isso que eu queria dizer, a justiça no seu conceito mais lapidado. O que é justo mesmo? Isso seria nós tratarmos com equidade. Bom, uma figura que circula, uma foto que circula nas redes sociais, para ilustrar igualdade e equidade, e faz muito sentido, o que eu preciso? Olha, a pessoa está precisando de algo, 3 pessoas, eu dou algo igual para todo mundo, estou na igualdade. E a figura lá é um muro, eu acho que a maioria aí já viu, já teve oportunidade de ver isso, 3 pessoas querendo ver o jogo de futebol por cima do muro. E aí dá um banquinho todo mundo, só que um é mais alto, o outro tem estatura média e um baixinho. O mais alto viu, o médio ficou na pontinha do pé assim, fazendo isso, se fosse o baixinho continuou sem ver. Então, se nós falarmos em igualdade, realmente os 3 foram tratados de forma igual. Mas nem sempre a sociedade, e o Estado principalmente, pode deixar de considerar que a forma de fazer com que a igualdade se torne eficaz na vida da população é observando a peculiaridade de cada um, a particularidade, a especificidade, seja de um cidadão, seja de um segmento. E aí a figura seguinte é um toco de árvore. Para o baixinho, um toco de árvore de 1,5 metro. Para o menorzinho, um toco de árvore de 1 metro. E para o grandalhão, um toco de árvore de meio metro. Aí a pergunta é, fez justiça? Fez. Todos foram tratados de forma igual? No sentido lato foi. Mas foi feito com equidade. Por quê? O baixinho tinha necessidade de um banquinho mais alto. E o maior tinha necessidade de um banquinho menor. Então, quando nós falamos em equidade, nós temos que entender que não existe equidade se nós não falarmos em igualdade. Porque aí todos os outros conceitos, eles perdem a razão. Nós não temos um ponto de partida. Então eu estava contando aqui da história da Revolução Francesa, ou até antes, na época da corte na França, o que acontece se nós falarmos não dá para nós falarmos em equidade se nós falarmos em igualdade anteriormente. E aí nós precisamos de tratar esses segmentos e esses indivíduos, esses segmentos, de uma forma desigual, porque também eles são desiguais. Né? Então, se nós pensarmos no conceito de igualdade, o Estado tem um ponto de partida que ele tem que todos têm que ser iguais, esse é o ponto de partida, mas chega num dado momento, não são todos iguais. Né? Todos têm direito à residência, todos têm direito à moradia. Alguns não precisam do apoio do Estado. Outros precisam de uma política pública para isso. Então, só até adiantando talvez um pouco aqui, o Estado precisa prover esse seu conceito de equidade, ou melhor, adotar esse conceito de equidade na prática quando ele considera que os seus cidadãos não são todos iguais. Primeiro, que se nós pensarmos lá atrás na história da Revolução Francesa, todos são iguais, mas porque todos nós somos seres humanos. Nessa condição, somos todos iguais. Né? Mas se nós considerarmos... Na condição de ser humano, né? Somos todos iguais. Todos iguais, e nessa condição como cidadão, também a lei, por exemplo, precisa nos tratar como iguais. Considerando cada um, já começamos a ver as diferenças. E não vou alongar muito aqui também para ouvir o senhor, mas se nós pensarmos em igualdade e equidade, nós vamos pensar aqui numa família. Se uma família tem filhos adolescentes, jovens e crianças,
os pais precisam tratar desses filhos de uma maneira igual. Entretanto, se você tem um bebê na sua casa, ele tem que ter um cuidado diferenciado. O adolescente tem que ter um cuidado específico, o jovem tem que ter um cuidado específico. Porém, se nós pensarmos num bebê, esse bebê é dependente completamente dos pais. Então, nesse momento, não é eu trato todos os meus filhos iguais. Não, você pode gostar de todos os filhos da mesma maneira. É que peço que todo filho reclama que pai tem um filho preferido, né? Então, nesse exemplo da família, o pai precisa dar uma atenção maior para um bebê, porque ele está num momento de dependência maior, até que ele também tem as próprias pernas. Isso é tratar com equidade, não exclusivamente com igualdade. Então um bom exemplo que você deu aí, para facilitar o entendimento, o amor uno do pai é igual a todos os filhos seria aí a igualdade, né? Agora, o tratamento para um rapaz de 24 e um bebê de 3 meses precisa ser diferente, porque o bebê é dependente. Aí sim a gente forma uma equidade, né? É isso mesmo? É isso mesmo? Isso mesmo. Em que peço que filho, pastor, em que peço que filho vai sempre falar que o pai e a mãe têm um preferido. Esse aqui, eu não sei se eu sou o preferido da minha mãe, não, viu? Eu sou o primogênito. Eu acho que gosto já. Doutor James, nós temos várias pessoas, um número bom de pessoas que estão participando conosco esta noite. E eu queria, então, dar boas-vindas às pessoas que entraram e estão entrando durante já o desenrolar da nossa live. E eu queria pedir aos nossos amigos que compartilhassem com os seus amigos a nossa live. Esse tema é um tema muito importante, né? E eu acredito que várias pessoas serão beneficiadas ao participar conosco. Então, divulgue a nossa live, compartilhe com outras pessoas, curta, e também você pode mandar perguntas. Ao final, nós não vamos fazer isso agora, mas ao final nós teremos alguns minutos para respondermos a algumas perguntas pertinentes ao assunto dessa noite. Então, o doutor James já nos deu aqui uma explicação bem interessante sobre igualdade, sobre equidade. E eu queria fazer uma pergunta, doutor James. Essa pergunta não é do pessoal, não, é minha, tá? Embora eu fale que as perguntas serão no final, mas eu acho que vai ajudar aqui. Espero que ajude. O senhor nos falou sobre a lei brasileira. A lei brasileira diz que todas as pessoas são iguais, todas as pessoas têm direito à moradia, todas as pessoas têm direito a um salário justo. Então, a lei brasileira fala muito sobre a igualdade. E eu queria perguntar para o senhor, isso é possível aqui no nosso país? É possível que haja igualdade e também equidade? Durante essa pandemia, eu observei, eu acho que eu não sou o único, o número de pessoas que estão morando na rua aumentou assim de uma forma exponencial. Muito. Exageradamente, do meu ponto de vista. O senhor acha que a lei brasileira, que é uma lei linda, né, na sua escrita, ela na prática, ela cumpre com o seu propósito ou deixa muito a desejar? Fala um pouquinho para mim sobre isso, por favor. Pastor, sem dúvida que os problemas decorrentes da pandemia, sociais, econômicos, familiares, de saúde, inclusive saúde mental, eles estão explodindo agora, né? E uma das preocupações maiores com as escolas fechadas durante muito tempo, eu já presidi o Conselho da Criança, o Conselho Estadual da Criança, já fui do jurídico, de Secretaria Executiva do Conselho Municipal da Criança em Belo Horizonte. E aí, na nossa lida também, uma coisa que é certa a escola é o lugar onde aparece, digamos assim, o termômetro da situação da criança no Brasil. Por quê? Mas nem toda criança vê a escola, já é um termômetro. Mas a criança para de frequentar a escola, é um termômetro, é um indicador. Porque lá na escola chega a criança que o seu comportamento está alterado, né? E o professor percebe isso. E muitas vezes isso tem origem na violência familiar, isso tem origem no abuso sexual, isso tem origem na fome,
Tanto é que nós sabemos que uma dos objetivos, aliás, não é o principal, porque o principal é realmente o conteúdo da educação, mas é uma das formas de chegar e de combater a fome é na escola, porque muitas crianças em comunidades mais vulneráveis e também em zona rural, muitas vezes a alimentação do dia, a mais importante pelo menos, é na escola. Então a escola é um termômetro para isso. Então já era sabido que pós-pandemia os problemas iam aparecer e muito forte, e de forma muito intensa. No caso da população de rua, pastor, eu particularmente já tive a experiência, e para quem não for de Belo Horizonte, para quem sabe, eu às vezes vou fazer caminhada na Praça da Liberdade à noite. Ontem mesmo eu estava lá dando as minhas voltas, não é na praça ou numa outra rua mais próxima da minha casa. E às vezes eu desço com o cachorro. Então ele vai também, soa e fica com uma língua de fora me acompanhando na caminhada. Eu não folgo para ele quando ele vai nesse momento. E eu tive a oportunidade de algumas vezes, pastor, vendo pessoas na Praça da Liberdade, parar para conversar com elas. Isso várias vezes, de ficar lá e o cachorro já dando sinais de que quer ir embora, que é o Beethoven, né, alguns aqui conhecem ele, e eu lá ouvindo pessoas, assim, durante 1 hora. O curioso é que dessas pessoas que eu ouvi que estão morando na rua, a maioria não foi por questão econômica. Eu não tinha casa para morar, eu não tinha lugar de morar, mas eram questões relacionais. Então, lá tinha filho que saiu de casa, que no momento que a pandemia começou e juntou todo mundo em casa, o relacionamento era insuportável, mas eles estavam juntos porque estavam separados. Então eles não conviviam. Eu encontrei marido lá que, para não, segundo ele mesmo, não cometer um desatino com a esposa, porque os dois trabalhavam muito, pessoas numa situação mais simples, é verdade, mas a esposa empregada doméstica saía às 5 da manhã e chegava às 9 da noite, porque pegava 2 ônibus e gastava 2 horas de ônibus para ir e voltar para o trabalho. E ele vigia, trabalhava à noite, então não se viam. E as crianças ficavam com, eu não sei se a família dela ou dele. Nessa história, ela não pôde mais trabalhar porque não podia deslocar e a família não queria, pagava o salário dela durante um tempo, ou seja, não era uma questão econômica. Ela voltou para casa. Quando eles dois se encontraram em casa, a convivência com o adolescente que eles dois tinha lá a filha adolescente, e o relacionamento do casal, ele falou, eu tive que sair de casa para não matar alguém em casa. E foi morar na rua. Literalmente morar na rua. Ele continuou trabalhando, dormindo na Praça da Liberdade, ajudando com o que podia em casa, a questão financeira, mas saiu de casa e foi morar na rua. E nessa esteira, eu conversei com tantas outras pessoas que estavam na mesma condição. E não eram questões, eu acho que uns 80% não era questão econômica. Para falar, eu fiquei desempregado, não tinha onde morar. Teve isso, né? Casos assim curiosos, mas eu percebi que houve um aumento da população de rua de pessoas que não eram de rua. E por que começou a me chamar a atenção, pastor? Porque essas pessoas não estavam ainda com as características de população de rua, com trajetória de rua. Eram pessoas que ainda tinham roupas limpas, eram pessoas que ainda tinham um corte de cabelo marcado, eram pessoas que ainda a pele demonstrava que não estava há dias e muitos dias sem tomar banho, que nem sempre tem a oportunidade, que usam um produto de limpeza. Então isso começou a me chamar a atenção. Olha, essas pessoas estão vindo para a rua agora. Nesse ambiente, verificou-se que a pandemia empurrou muita gente para a rua. Muita gente para a rua. E aumentou assustadoramente. Então nós perguntamos, tinha emprego? Tinha. Direito à ocupação, ao trabalho, à remuneração estava ali? Estava. As pessoas tinham casa? Tinham. Tinham comida? Tinham. Então, o que precisa neste momento para que essas pessoas tenham dignidade? Às vezes não era arrumar um albergue, um abrigo para mandar as pessoas. Elas não iriam. Até porque muita gente de rua, elas têm resistência aí para abrigos e albergues, né? Essas pessoas estão precisando de cesta básica, de comida? Boa parte sim, mas esses novos não. Então, quando nós pensamos que se a pandemia se estende, essas pessoas vão criando um vínculo com a rua e correm o risco de não mais retornarem para casa, quando a vida aparentemente voltar ao normal, o que acontece? Essas pessoas precisam ter uma atenção especial do Estado, para elas. Uma política pública,
para ser tratado com essas pessoas. Ah, mas Santos tem tudo que precisa. Não, neste momento a necessidade deles não é de moradia ou de emprego ou de dinheiro. É um outro tipo de abordagem, para que essas pessoas voltem a ser inseridas devidamente numa qualidade de vida digna. Então, quando nós pensamos nisso, nós já damos um salto lá na frente para falar de justiça social. E o que alavanca a justiça social? Políticas públicas adequadas. Então, sem dúvida nenhuma, houve um aumento de população de rua muito grande. Na minha perspectiva, não foi tão econômico, foi mais social, né? Problemas relacionais, problema de família, problema do espaço pequeno, né? E teve gente lá que, assim, a gente tem 3 cômodos em casa e todo mundo ficou o dia todo fora, então só reúne na hora de dormir. Do que todo mundo ficou preso em casa, foi impossível, nem cabia. Teve um que falou para mim, ó, minha casa não cabe às 8 pessoas que moram lá. Cabe porque todo mundo fica fora o dia todo. Com a pandemia, todo mundo junto, não tinha espaço. Alguém tinha que sair, e saí eu. Era um rapaz, de uns 30 anos, eu acho, que ele saiu para dar mais espaço para a própria família. Tá? É interessante, doutor James. Lucas Ferraz acabou de entrar, seja bem-vindo, meu irmão, meu amigo. Doutor James, o senhor fez uma observação muito interessante, né? Essa pandemia, ela criou alguns fenômenos interessantes que talvez a gente não talvez já existisse, mas eu acho que ele acentuou, né? Que é um número de pessoas que passaram a estar mais tempo em casa e passaram a ter dificuldade de permanecer, né? Com o cônjuge ou com os pais. E eu acredito que um dos motivos, né? Conforme o senhor citou aí, de algumas pessoas terem saído de casa numa coisa inédita, foi exatamente por isso. Passaram a ter que estar mais tempo dentro de casa e aí os atritos começaram a acentuar e a aumentar, né? Eu até me lembro que no ano passado eu vi uma pesquisa que o número de divórcios na China tinha crescido de uma forma terrível, porque os casais passaram a estar mais juntos e eles estavam tendo dificuldade de viverem juntos, né? Embora casados. No Brasil também, pastor. No Brasil também. Encontrava à noite, jantava, dormia, acordava pela manhã, saía, 2, 3 mensagens, trocavam por dia, mas a partir daí eles passaram a ter que conviver 24 horas na realidade ali, né? Tete a tete, cara a cara. Doutor James, o senhor fez uma colocação e eu queria fazer mais uma pergunta. O senhor falou sobre as leis brasileiras, o senhor falou sobre literalmente sobre as leis. E a minha pergunta seria o seguinte: o senhor, na sua visão, as leis brasileiras, elas permitem uma boa aplicação da justiça social? A gente consegue fazer, né, a justiça social? O senhor falou sobre as políticas públicas, enfim, essas políticas que estão em prática hoje no Brasil, elas permitem que se construa uma justiça social? O Brasil é um país justo socialmente? Me fala um pouquinho a respeito disso. Ô pastor, só fazendo aqui uma referência a seu comentário, né, sobre os casais, o Brasil também teve um aumento aí de divórcios, né? E nós costumamos, advogados, às vezes comentar que os casais, muitos, só estavam juntos porque estavam separados. Na hora que juntaram, se separaram. Não deram conta de continuar juntos, né? Mas, pastor, eu acho interessante nós voltarmos à Constituição de 88. O Brasil, em 85, deixou um governo militar. Foi quando foi eleito o então presidente Tancredo Neves, que não assumiu, porque teve um problema de saúde na noite anterior à posse. Quem assumiu foi o então presidente José Sarney. E em 88, 3 anos depois, nós escrevemos uma nova Constituição. Essa Constituição foi chamada de Constituição Cidadã, porque, sobretudo, o seu artigo 5º assegura os diversos direitos do cidadão. E ela diz claramente que todos são iguais perante a lei. E vem elencando os diversos direitos fundamentais do homem, com outra linguagem, e os direitos do cidadão brasileiro, né? E realmente é uma Constituição cidadã. Se nós considerarmos, e aí nós do direito sabemos que a nossa Constituição tem coisa demais, que nem deveria estar na Constituição da República, e costumo também dizer, olha, mas a Constituição dos Estados Unidos é pequenininha, é resumida, não se muda muita coisa.
Quem escreve muito, se tiver que corrigir também, tem que corrigir muito. E o que aconteceu com a nossa Constituição é que nós escrevemos muito. E colocamos lá muita coisa que não deveria estar na Constituição. Por exemplo, nós temos um sistema... Ficou inchada. Ficou inchada. Nós temos um sistema tributário que está tão amarrado na Constituição que se quiser mexer em qualquer outra coisa tem que mexer na Constituição. Ou seja, não mexe em nada. A reforma tributária é algo que a gente vai falar a vida inteira, pelo visto, e nunca vai acontecer. E ela, só lembrando, é um dos fatores que mais contribui para a pobreza no Brasil. Porque quem mais paga tributo no Brasil, infelizmente, continua sendo pobre. É o assalariado que paga mais imposto e principalmente a classe mais baixa. Esse é quem paga mais imposto. Do jeito que nós temos um sistema na Constituição, ela acaba criando essa distorção. Não foi deliberada, mas foi uma distorção decorrente do sistema que não foi mexido. Então, quando o senhor pergunta, a lei permite? Permite. A Constituição da República, ele vem traçando claramente os papéis, e eu acho que a organização social do Estado, e que está lá desenhado na Constituição, pastor, é fundamental para falarmos em igualdade e equidade. Por exemplo, a nossa Constituição traz claramente o papel do Poder Executivo, o que é o Poder Executivo, o que é Legislativo, o que é Judiciário. Qual que é o papel da União, do Estado e dos municípios? Isso está com clareza. Do Ministério Público, da advocacia, fala claramente dos direitos a salário justo, condição de trabalho, de ser colocado a salvo todo tipo de violência, do trabalho escravo, da política de assistência social, da saúde. Aliás, a Constituição brasileira, e eu estou falando a partir dela, para falar das outras leis, ela estabeleceu que nós temos 2 orçamentos, entre aspas, no poder público no Brasil, no Estado brasileiro, que é o orçamento geral e o orçamento da Seguridade Social. O que é esse orçamento da Seguridade Social que é separado do orçamento geral? É onde tem orçamento específico para saúde, previdência social, que é esse regime de previdência que nós pagamos aí, e assistência social. Exatamente para não mexerem nesse dinheiro, vamos separar esse orçamento do resto de todo o gasto do Estado brasileiro. Então era uma forma de assegurar que saúde tem dinheiro, previdência para o trabalhador, sobretudo pobre, chegar no final e não ter nada, então vamos assegurar o dinheiro da previdência que vai garantir a aposentadoria, e a assistência social, que é para essa população que está aí excluída, vulnerável, sem acesso às políticas públicas. Então, se nós pegarmos da Constituição, pastor, nós já temos uma estrutura do Estado brasileiro que garante a justiça social, sim. O que acontece? E nós temos as leis, nós temos uma lei orgânica da assistência social muito boa, né? Nós temos um estatuto do idoso, o estatuto da criança e adolescente, nós temos o melhor sistema de saúde do mundo, acessível, universal, que é o SUS. Ele tem para todo mundo. Se o rico quiser ir, pode ir. Se o pobre quiser ir, todo mundo. O nosso sistema de educação, o direito, é público e gratuito. Então, se o filho da pessoa mais rica do Brasil quiser estudar na escola pública, está assegurado para ele, né? Se o Silvio Santos quiser ir lá no posto de saúde perto da casa dele, que eu nem sei se tem posto de saúde perto da casa dele, se ele quiser ir no posto de saúde lá em São Paulo, ele vai ser atendido como qualquer outra pessoa. Então nós temos um direito... A está confirmada aí, né? Está assegurada, né? Como é que é? A igualdade está assegurada aí, né? Está assegurada, exatamente. Então essa igualdade está assegurada. É universal esse direito, diz a Constituição, e as leis vieram dizendo isso. Onde que nós começamos a pecar então? Quando nós próprios, o Estado brasileiro, não respeita a lei. Hoje nós vivemos um momento que é muito discutível, o ativismo do judiciário, né? O judiciário extrapola muitas vezes o seu papel, e essa é uma crítica aberta assim, ao próprio STF, de ingerir em áreas que não são dele, de tomar decisões que são pertinentes ao Poder Executivo ou ao Poder Legislativo. E o que tem acontecido? Olha, eu cumpro, eu te mando prender. Então, esse ativismo é um reflexo e é um causador do problema que nós vivemos com as leis no Brasil, né? Então, se nós pensarmos na estrutura do Estado brasileiro a partir do desenho que tem na Constituição, nós temos um Estado em que temos igualdade assegurados e equidade também assegurados. Como que essa equidade se dá na prática, pastor? Com políticas públicas. E aí eu comecei aqui dizendo
da população de rua a partir da sua provocação. Ora, neste momento, para nós falarmos em equidade, nós não precisamos que a pessoa vá lá oferecendo um lugar de moral ou emprego para a população de rua. Nós precisamos, muitas vezes, que a abordagem da política pública seja como, por exemplo, o pessoal pessoas da psicologia, que vá lá para ouvir, para envolver, para apoiar, que faça uma ponte com a família, porque às vezes o problema não é econômico, não é porque não tem casa, ou porque não tem emprego. A situação é outra. Então, quando eu falo, tá, vai ser um monte de gente morando na rua lá, como que os pobres, não necessariamente são os mais pobres. A origem é outra. Então, quando eu penso em equidade, eu tenho que pensar que a política pública vai fazer com que a igualdade assegurada na norma vai ter um papel de transformar essa atuação do Estado de forma justa para todo mundo. Um outro exemplo que a gente tem, que é muito comum, é das cotas raciais nas universidades, né? Eu, particularmente, tenho algumas críticas à forma das cotas raciais. Não a cota por si só. Por quê? Não são só os negros que são excluídos. Eu falo aqui muito tranquilamente porque estudei na escola pública, estudei na Universidade Pública em Belo Horizonte, fiz processo seletivo, entrei na Federal aqui, estudei lá, fiz uma pós-graduação, enfim. E claro que isso também não pode se transformar isso em um exemplo geral, né? Tem as particularidades, mas o que eu quero dizer é, se nós queremos que todos tenham acesso à universidade, nós não podemos correr o risco também de ter assim, negros têm acesso à escola pública, mas o branco pobre não tem acesso à escola pública. Então, nós precisamos diferenciar, porque, por exemplo, era comum, sabido, que a Universidade Federal no Brasil era para, até o ensino médio, o pobre estudava na escola pública e o rico na particular. Quando chegava no ensino superior, invertia. O rico ia para a escola pública, que é a Universidade Federal, ou a USP, que é estadual, e o pobre não tinha uma base de ensino ou da educação, a formação, para concorrer com ele lá, ia para particular, porque era mais barato, a concorrência tinha um nível de cobrança mais, digamos, acessível, digamos assim. Isso precisa inverter? Precisa. Para quem? Para quem está nas bases da sociedade brasileira. Então, as cotas raciais, elas, nas universidades, elas precisam contemplar uma questão social e não uma questão racial, no meu entendimento. Veio da escola pública, já é um elemento para entrar na universidade pública, independentemente da cor. E aí outras questões socioeconômicas. Porque se eu falo isso e eu tenho uma população negra maior, automaticamente eu vou levar a população negra para a universidade, sem excluir outras raças que não negras, né? E aí precisa da cota na universidade para a população vulnerável, excluída, indiscutivelmente. Senão ela vai continuar sendo uma universidade de elite, ou seja, quem pagou escola particular a vida toda muito cara vai entrar na USP, vai entrar na Federal, e o outro que deveria ter direito, que é uma escola pública, acaba não tendo. Então, a política pública precisa ser adequada para que promova a equidade, e não simplesmente a igualdade. Nessa seara, pastor, tem uma coisa da meritocracia, né? Não, mas entrou na Universidade Federal porque tinha mais mérito. Bom, nós precisamos considerar o ponto de partida desse mérito. Quem estudou na escola particular, que tinha todo um preparativo, e hoje o ensino, antigamente o segundo grau, o ensino médio hoje, ele já prepara na escola particular para o Enem. Às vezes a escola pública não tem essa estrutura e de forma que o aluno se dedica. Então, falar só em mérito, quando o ponto de partida é diferente, é complicado. É verdade. Ó, eu queria dar boa noite e boas-vindas a Elaine, a Cleide, a Rosane, Tessia, Juventário, Isabel, Marina, Tessia. Aproveitem e compartilhem a nossa live. Eu estou aqui me deliciando com o que nós estamos ouvindo essa noite. E se você também tiver, por favor, compartilhe. Doutor Jaime, eu queria fazer uma outra pergunta para o senhor. Pelo seguinte, eu já tenho alguns anos de vida cristã. Aliás, Elaine Vieira, seja bem-vinda. Eu tive o privilégio de nascer num lar cristão. Então já tem aí pelo menos meia década que eu tenho vivido no meio evangélico. E eu cresci, na igreja da minha época, do meu tempo, né? Eu cresci ouvindo que
a função da igreja é pregar o evangelho, falar que Jesus Cristo, os 4 evangelhos, né? Salva, cura, batiza o santo, leva para o céu, e é isso mesmo, nós precisamos de pregar sim o evangelho. Mas eu tenho observado que de tempos para cá, a visão da igreja ela tem se aberto mais, né? E a igreja hoje tem entendido que ela precisa sair das 4 paredes, não apenas para pregar o evangelho, né? O evangelho é o nosso objetivo máximo, falar de Jesus e, junto conosco, levar pessoas para o céu. Mas eu entendo, não sei se o senhor concorda, que a igreja ela tem uma responsabilidade social. O cristão, ele tem uma responsabilidade social. Então, eu queria que o senhor explicasse para nós como nós, como cristãos, devemos entender e o que nós podemos fazer para que possamos combater as desigualdades sociais e conseguirmos, assim, ver um mundo, uma igualdade e uma equidade. Como é que a gente pode fazer isso? Porque o cristão pode cooperar com a sociedade, não apenas com a pregação do evangelho, mas também produzindo situações e atitudes e atividades que possam, assim, contribuir com a justiça social e, consequentemente, a igualdade e a equidade. Fala sobre isso, por favor, um pouco. Eu vou lá no livro de Apocalipse, ou da Revelação, para fazer uma provocação a todos nós, pastor. Nós, durante muito tempo, e os cristãos em geral, nós chegamos no Apocalipse que fala: estamos todos preparados e nos preparando para ir para Nova Jerusalém. Nós queremos uma nova cidade, uma cidade santa, uma cidade, etc. E nós temos que trazer essa Nova Jerusalém para cá. É aqui que eu começo a implantar, ou a sonhar com essa Nova Jerusalém. Então eu coloco, eu falo da Nova Jerusalém, mas não falo da vinda dessa Nova Jerusalém para cá. Mas eu começo a trabalhar como se eu fosse um cidadão me preparando para Nova Jerusalém. Então eu tenho que ter um papel aqui de cidadão para ir para Nova Jerusalém, mas é o cidadão aqui e a Nova Jerusalém lá. Acho que a gente precisa inverter um pouco essa discussão. Ora, eu estou me preparando para a Nova Jerusalém e me tornando, querendo ser esse modelo de cidadão que vai entrar nessa nova cidade, transformada, perfeita e justa, com equidade, etc., com um governo justo, que é o governo de Cristo, como diz a Bíblia, né? Mas eu tenho que pensar que quando eu tenho esse sentimento de me tornar cidadão de lá, e eu começo a me preparar aqui, a mudar aqui, eu tenho que pensar também que eu tenho que trazer o modelo dessa Nova Jerusalém para cá. Essa reflexão é tão profunda que, se nós pensarmos que a gente costuma dizer que a primeira profissão do mundo, a primeira profissão que existiu, foi o do jardineiro. A primeira profissão do mundo é o jardineiro. Deus criou tudo e ele era um grande jardineiro. Ele criou um meio ambiente maravilhoso, perfeito, harmônico. Lá os animais não se matavam. E aí ele criou o homem. Qual foi a função que Deus deu para o homem, pastor? Lá, antes do pecado. Eu pergunto agora para o senhor, qual que foi a tarefa que Deus deu para o homem lá no paraíso, lá no Éden, antes do pecado? Cuidar do jardim. Isso. Cuide do jardim, dos animais, da floresta, do meio ambiente. É só você cuidar dele. Pastor, essa ordem não mudou. Continuemos a cuidar do jardim, porque num dado momento, Senhor, eu estou prontinho para entrar aqui na Nova Jerusalém, no rito aqui diante do Senhor, dá uma olhadinha na lista para ver se meu nome está aí na lista de convidados, e já estou olhando por cima do ombro dele assim para ver como é que está lá dentro a maravilha que é a Nova Jerusalém. Ele vai pegar, bom, eu te dei um jardim para você cuidar lá antes de você pegar, deixa eu ver como é que você cuidou do jardim. Então, esse jardim, pastor, significa onde o homem mora. É o meio ambiente, é a sociedade, é o estado que o homem desenha, é a cidade onde ele mora, é o tipo de relação, é o cuidado com tudo isso que o homem tem que dar conta e não apenas da sua alma. Fui bonzinho, orei, preguei a vida inteira, mas a missão de Deus para o homem foi toda. E eu digo isso porque outro dia eu vi uma cientista americana, não cristã, curiosamente, e professora de uma universidade lá,
falando sobre isso. Os cristãos têm que entender que, olha só, que quando Deus chamar eles para prestarem contas, pelo que eu conheço e já estudei o cristianismo, ele vai pedir para prestar conta dos seus atos na terra, não como pessoa exclusivamente, mas como a criação que Deus entregou para Adão e falou, toma conta. Eu criei e estou submetendo tudo a você. A Bíblia diz que os animais foram submetidos ao homem, a natureza foi submetida ao homem, tudo. Então, deixa eu ver como você, individualmente e coletivamente, cuidou dessa criação. Se eu fizer transportar isso para o nosso contexto hoje, nós temos que saber que nós continuamos com esse papel de cuidar do nosso entorno, do nosso ambiente, do ambiente maior, do planeta como um todo. Meio ambiente, política, etc. Mas, para focar aqui um pouquinho mais, pastor, quando nós falamos em justiça social, e aí eu estou colocando aqui o meu trabalho, a minha visão como ator ou agente de justiça social passa pelo meio ambiente, pelas relações sociais, as relações de trabalho. Eu não tenho que ter, olha, todos vão trabalhar? Vão. Sempre vai haver ricos e pobres? Sempre vai haver rico e pobre. A Bíblia diz isso, né? E a Bíblia também diz que os pobres trabalham com os ricos. Ela não fala que concorda com isso, mas ela relata isso. Vai sempre ter pobre? Vai. Agora, o meu papel como cristão eu estou no mundo em busca da justiça e da equidade. Por quê? Até porque, num dado momento, justiça e igualdade é um conceito que é discutido no direito muito antes do conceito histórico-filosófico, é bem lá de trás. Se nós pensarmos bem, justiça para Deus é equidade. Não é questão exclusivamente de igualdade. Então, quando eu falo de equidade, e eu estou no mundo em que tem pessoas abastadas demais e pessoas na miséria, eu tenho que pensar como que eu diminuo essas diferenças. E como que eu contribuo para isso. Mas se eu perguntar, a igreja tem essa responsabilidade? Tem, e a igreja faz, pastor. Por exemplo, os cristãos, desde 1500 e alguma coisa, fundaram o primeiro hospital filantrópico do Brasil, Santa Casa. Foi a igreja evangélica? Não, foi o cristão católico. Desde então, quem tem assegurado o mínimo de acesso a políticas sociais e a serviços são as igrejas. São as igrejas cristãs, católicas, espíritas. Que estão na rua com população de rua, e nós temos inúmeros movimentos por aí que fazem muito barulho, mas na prática não estão lá. Estamos nos presídios, tentando recuperar o detento ou o egresso do sistema. São pessoas que trabalham com adolescentes infratores, com mães grávidas que estão abandonadas, mulheres que sofrem violência. E aí eu pergunto ao senhor, isso é fazer justiça social? É. A maioria das igrejas, pastor, que estão com as ILPI, que são as instituições de longa permanência para idoso. Isso é justiça social? É. Eu estou cuidando de um idoso que trabalhou a vida inteira e que ficou desamparado na velhice. Eu estou dando acesso a ele. Isso é justiça social. Essa é a única forma de fazer justiça social? Não. E eu vou contar aqui também uma história bem rapidinha para a gente continuar a conversa, também o senhor. Mas na época da escravidão... Eu nem sei se a gente vai conseguir continuar a conversa, porque nós já estamos Fala aí. 1 hora. Eu acho que a gente nem... Acho que eu falo muito. Não, falamos muito, na verdade, nós falamos pouco. O tempo que tem sido curto, porque esse assunto é tão relevante, as colocações do senhor foram tão importantes, que eu vou ser sincero, eu vou sugerir à nossa diretora que a gente faça a parte 2, porque eu acho que nós estamos na introdução ainda. Eu acho que a gente não tem muito. Eu queria dizer o seguinte para o senhor. Eu acho que a gente vai ter que fechar essa live. Nós não tivemos condições de... Eu acho que nós não teremos condições de responder. Mas eu vou pedir às pessoas que estão participando conosco hoje, façam 2 coisas. Primeiro, tire um print aí da sua tela e manda para a gente. Segundo, mande a sua pergunta, nós vamos responder para você depois. E a nossa equipe, o nosso time vai publicar essas perguntas e respostas também nas nossas mídias sociais. E certamente você vai receber a informação e vai ter o questionamento, como diz, satisfeito, né? Você vai receber a sua informação. Deixa eu perguntar a nossa equipe, nós temos mais o quê? O que nós temos de tempo aí? 2 minutos, 3 minutos? Doutor Jean, eu acho que o tempo acabou.
Então, eu queria fazer o seguinte, eu queria pedir que o senhor resumisse numa frase só a nossa conversa essa noite, e depois eu também vou dar aqui o meu resumo de uma frase, em uma frase só da nossa conversa. Eu falei no início que não posso encerrar essa live sem voltar lá na parábola da vinha, daquele que contratou as pessoas. Aquela parábola, pastor, de quem começou a trabalhar às 8, às 10, às 15 e às 17 para parar às 18 e ganhou o mesmo salário. Foi de acordo com a necessidade de cada uma delas. E a pessoa que começou a trabalhar precisava de um salário mínimo. Quem trabalhou menos e quem trabalhou bem menos também. Então, quando nós pensamos em justiça e equidade, nós precisamos atender a necessidade de cada um conforme a sua necessidade, e aquela parábola é tão impressionante que ela não deixou de ser igual. Ela foi igual para todo mundo, pagou o salário de todo mundo prometido, todo mundo aceitou, igual para todo mundo, e atendeu a necessidade de quem apareceu às 3 da tarde passando fome, precisava de ter emprego e não tinha conseguido. Então, a minha fala, eu encerro aqui com essa reflexão da parábola da vinha. Querem entender um pouco mais? Atentem para isso. O nosso Deus tem conceito de justiça e igualdade, de equidade e igualdade, e consegue fazer essa unificação de uma maneira perfeita. Tá bom. Eu vou, então, resumir a nossa conversa numa frase, e a minha frase é assim: o princípio é estar com a mente e o coração aberto. Se você quer praticar justiça social, se você quer praticar igualdade e equidade, eu convido você para ser um investidor social da Abas. Nos próximos dias, nós vamos colocar essas informações em como você pode fazer para ser um investidor social da Abas. Doutor James, que pena, eu estou triste, muito triste. A Elaine escreveu aqui dizendo que nós precisamos de uma outra live, precisamos mesmo. Eu vou pedir à diretora que a gente, que ela permita que a gente faça uma segunda live, quem sabe no próximo mês, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eu quero agradecer de todo o coração ao senhor essa noite. O seu tempo é um tempo bem curto, o senhor tem muitas atividades, mas o senhor separou aí 1h e pouco essa noite para estar conosco. Deus te abençoe. Eu acho que... Amém. Obrigado. E a live fica gravada. A Maria Célia Gonçalves, seja bem-vinda. A live vai ficar gravada assim. E depois vocês vão poder participar e assistir a parte 1, porque eu acredito que nós teremos a parte 2. Obrigado, doutor Júlio. Beijo no seu coração. Deus... Obrigado, pastor. Eu que agradeço. Todos que participaram conosco. Gente, essa foi a minha primeira live. Eu espero que não tenha engasgado muito. E também com o parceirão como o doutor Jânio. Meu Deus do céu. Fica fácil. Só falar e fica fácil. Deus te abençoe. Um grande abraço, viu, querido? Amém. Obrigado. Deus abençoe, pastor. Obrigado pelo convite. Amém. Um abraço a todos. Fica paz. Até a próxima. Bye, bye. Até mais. E acabou a live e começa a baixar.